A vida após a morte uma obsessão para os antigos egípcios, especialmente para os faraós do Egito. Eles acreditavam que a morte era como atravessar um portal mágico para uma nova existência, uma espécie de portal para outra dimensão. Essa crença moldava tudo na cultura deles. A arte, a sociedade, era como se vivessem para essa segunda vida. A vida na Terra? Uma breve estadia. A vida após a morte? Férias eternas. Para os egípcios, a vida após a morte era a vida real, a continuação da aventura, só que ainda melhor. O Ba era como um espírito livre, podia voar por aí, visitar os vivos, como se fosse um beija-flor. Já o Ka era a força vital, como a bateria da alma, e como toda bateria, precisava ser recarregada, mesmo depois da morte, com oferendas de comida e bebida. Era como um café da manhã para a alma. Imagine só. A preparação para a vida após a morte começava aqui mesmo, com a construção de tumbas que eram verdadeiros palácios e a acumulação de bens materiais, para não faltar nada do outro lado. Preparando-se para curtir a eternidade, o ritual da mumificação. Para garantir uma passagem VIP para a vida após a morte, os egípcios desenvolveram um processo complexo e cheio de detalhes. A mumificação era como preparar o corpo para uma viagem muito longa, para que ele pudesse se juntar ao Ka e ao Ba depois da morte, impecável. Primeiro, os órgãos internos eram removidos e guardados em vasos especiais, os vasos canópicos. Era como fazer um check-up completo antes da viagem. Em seguida, o corpo era coberto com natrão, um tipo de sal que era como um santo remédio para a decomposição. Depois de 40 dias, o corpo era lavado e recebia um tratamento de beleza com ervas e perfumes. Era como um spa para faraós. Finalmente, o corpo era cuidadosamente envolvido em camadas e mais camadas de linho, como se fosse um presente, com amuletos de proteção colocados entre as camadas, para garantir que nada de ruim acontecesse durante a viagem. A alma dividida, Ba e Ka. A crença na vida após a morte era como arroz e feijão para os egípcios. E os conceitos de Ba e Ka eram os temperos que davam sabor a tudo. O Ba era a alma livre, leve como uma pluma, representada por um pássaro com cabeça humana. Era a parte da alma que podia passear entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, como se não houvesse fronteiras. Já o Ka era a força vital, o nosso eu interior, que nascia com a pessoa e continuava firme e forte depois da morte. As oferendas de comida e bebida deixadas nas tumbas, aquelas que falamos antes, eram como um banquete para o Ka, para que ele nunca perdesse a energia. Para os egípcios, a morte não era o fim da linha, mas sim uma mudança de endereço, uma mudança para um lugar ainda melhor. Tesouros para a eternidade. Amuletos e textos sagrados. As tumbas egípcias eram como cofres cheios de tesouros, ricamente decoradas e lotadas de objetos funerários, incluindo amuletos e textos sagrados, que eram como guias para a vida após a morte. Os amuletos eram como pingentes da sorte, objetos mágicos que ofereciam proteção e boa sorte na jornada para o além. Os textos funerários, como o famoso Livro dos Mortos, eram como manuais de instruções, com hinos, orações e feitiços que ajudavam o falecido a encontrar o caminho no mundo dos mortos e chegar ao paraíso. Esses textos mostram a crença dos egípcios de que a vida após a morte era uma aventura complexa, que exigia preparação e proteção, como uma expedição ao Monte Roraima. Se gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!